Vou escrever. Uhum. Boa tarde, eu sou Alfredo Schwartz, presidente executivo da AERJ, Associação das Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro. E estamos iniciando agora o nosso webinar, tendo como tema a transparência em prol da integridade nas contratações públicas. Quem vai mediar esta webinar é o nosso companheiro Vinícius Benevides, da Dimensional Engenharia, tá? E que tem um envolvimento muito grande vamos dizer, nessa área, tá? Na empresa dele, o compliance é realmente levado a sério e eu acho que ele tem tudo para levar essa reunião à frente. Vinícius, a palavra é com você. Opa, obrigado. Primeiramente, queria agradecer ao presidente Alfredo aí a honra de poder mediar esse debate tão importante para o setor. Eu quero agradecer também todo o time da ERJ, em nome da Carmen, da Maíra, e agradecer bastante a presença dos nossos convidados. A gente tem hoje 2 convidados de altíssimo nível, que são referência no tema, não só no nosso setor, mas acho que para toda a sociedade. Então, eu queria apresentar nossos convidados, o Dr. Carlo Lucchioni, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Compliance, o qual eu tive a honra de fazer minha formação avançada, meu curso de Compliance no IBC, então posso chamar de meu professor também, e o presidente do Instituto Ethos, o Caio Magri. O Instituto Ethos acho que dispensa apresentações, referência nacional no tema integridade, transparência, então acho que a gente vai estar muito bem servido aqui dos nossos convidados e vamos ter um debate muito profícuo. Queria agradecer, então, a confiança do presidente Alfredo e de todo o conselho da ERJ no meu trabalho. Em nome do presidente Francis Bogossian e do vice-presidente Carlos de Brito, eu queria agradecer os conselheiros da ERJ também pela oportunidade, pela confiança. Então, Caio, Lucchioni, querem dar um oi para os nossos telespectadores? Boa tarde a todos. Eu vou ser o primeiro a usar a palavra, vou fazer minha apresentação assim que iniciar o uso da palavra. Quero apenas, por hora, dar uma boa tarde para todos. Passo ao Dr. Caio Magri. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, Alfredo, Vinícius, Carlos. Prazer em estar com vocês aqui. Cumprimentar a equipe da ERJ. Então, na sequência, depois a gente conversa. Um grande abraço. Maravilha. Bem, eu primeiro, para pautar o nosso debate, queria agradecer também aos nossos espectadores, uma audiência bacana, um tema interessante. Eu preparei aqui uma apresentação para iniciar a pauta do nosso debate. Bem, todos estão vendo? Sim. Primeiro, eu queria começar com a temática abordada nesse nosso debate. Esse nosso debate ele tangencia 2 objetivos do desenvolvimento sustentável, 2 ODS da Organização das Nações Unidas. Então, a gente vai estar falando sobre trabalho decente, crescimento econômico e também sobre paz, justiça e instituições eficazes. Ele também vai estar endereçando vários aspectos do pacto do Ethos pela integridade contra a corrupção, do qual a Associação das Empresas de Engenharia do Rio é signatária,
e também a minha empresa Dimensional Engenharia. Bem, então acho que o nosso tema começa com a busca pela previsibilidade, credibilidade e ter um controle efetivo interno e externo no poder público. E a fundação disso tudo, na nossa visão, é a transparência. Em relação à transparência, a gente tem a recomendação da OCDE, né, que é o Organismo de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Então, na cartilha Integridade Pública da OCDE, que é uma cartilha que eu recomendo, sempre falo, está disponível no site da minha empresa, e só buscar na internet. A OCDE classifica os contratos públicos como burocráticos, ineficientes e altamente vulneráveis. Então, nos países que compõem a OCDE, os contratos públicos representam 13% do PIB, ou seja, são uma fonte de prosperidade econômica e social. Então, o que acontece? As empresas sérias e competentes não podem prescindir desse importante cliente que representa um percentual elevado do PIB das nações pesquisadas e aderentes à OCDE. Então, a cartilha sobre a integridade pública ela tem 3 diretrizes principais. Eu acho que é importante falar, porque o tema integridade está muito em voga em relação às empresas. E o que a gente tem visto é as empresas se adaptando, as empresas melhorando seus processos, seus procedimentos, seus controles internos, só que nem sempre o poder público, o compliance público, está acompanhando essa busca e essa incessante busca da melhoria contínua dos processos, dos procedimentos das empresas privadas. Então, a integridade pública e a integridade privada são 2 faces da mesma moeda. Elas não são dissociadas, elas têm que andar junto. Isso que a gente vai ver um pouquinho mais para frente na minha apresentação. Então, essa cartilha de recomendação da OCDE, ela traça 3 diretrizes básicas, que é ter um sistema de integridade coerente e abrangente, uma cultura de integridade pública e uma real prestação de contas. Segundo esse documento, segundo essa cartilha, um governo aberto e transparente permite a participação significativa de todas as partes interessadas no desenvolvimento e implementação das políticas públicas. Ou seja, um governo aberto e transparente, com informações fáceis, de fácil acesso, ele acaba tornando toda a sociedade fiscal das suas ações. Isso é muito importante, não só para a gente ter um controle efetivo, tanto interno quanto externo, mas também para a gente desanuviar e descortinar a real origem de diversos problemas. Porque diversos problemas acabam sendo imputados às empresas, mas a origem, no final das contas, muitas vezes é inerente às atitudes do próprio poder público, inclusive a falta de transparência. Então, a eficiência e a integridade pública são objetivos de toda a sociedade e talvez até principalmente das empresas sérias e competentes que querem contratar com o poder público ou que contratam com o poder público. E, para elas, a gente tem que adotar mecanismos de proteção. Para quê? Porque senão pode se tornar inviável para muitas delas a contratação com o poder público e a colaborar, no final das contas, com a construção do projeto de nação que a gente tanto almeja. Bem, e aí aqui eu vou dar um exemplo prático em relação ao tema restos a pagar da transparência. Então, a gente tem o portal da transparência do município, o portal da transparência do Estado e o portal de transparência do regime de recuperação do Estado do Rio de Janeiro. Então, vocês vão ver que o acesso não é simples, não é amigável, e eu vou tentar aqui, como eu sou operacional, eu vou tentar aqui acessar ao vivo aqui para vocês esses sites. Então, vamos começar pelo regime de recuperação fiscal do Estado. Vocês devem estar vendo aqui a página de transparência do regime de recuperação fiscal. Aí aqui você tem diversos tópicos. Aí você tem os documentos. Bem, os documentos no plano de recuperação fiscal, ele trata de todos os temas, inclusive do tema de restos a pagar, que ele endereça
para o anexo chamado de anexo 37. O anexo 37, a gente vai ver aqui. Vocês estão vendo o anexo 37? Sim. Anexo 37, tratamento dos restos a pagar durante o regime de recuperação fiscal do Estado, que foi que ele aderiu em 2017. Documento classificado como reservado pelo Estado do Rio de Janeiro, com a seguinte justificativa: a divulgação prévia das informações contidas nessa nota técnica pode impactar o andamento dos procedimentos administrativos e legais necessários à sua implementação. Ou seja, no plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro, o tratamento do restos a pagar é sigiloso. E isso não foi tirado do sigilo até hoje, 4 anos depois. E a gente vai ver aí o que acontece com essa questão, com esse tema. Então, vamos aqui em outro portal. Vamos no portal de transparência do município. Portal da Transparência, novo portal da Transparência do município. Vamos tentar vir aqui no buscar. O que você procura? Eu procuro o resto a pagar. Aí, buscas. Olha lá. Aí tem lixo zero. Aí os relatórios quadrimestrais, que são relatórios analíticos. Mas vamos voltar. Então, vamos voltar aqui para o nosso portal. Vamos tentar de outra forma. Dados abertos. Data Rio, Instituto Pereira Passos, não tem nada de dados abertos aqui. Conselho Municipal, buscas frequentes, estrutura, licitação, encontre na lei, painel das organizações, contratos. Vamos ver contratos. Aqui, só tem 4 contratos aqui no portal da transparência. E acesso à informação, encontre na lei, perguntas frequentes, Conselho Municipal, painel, sistema, outros dados e documentos. Vamos tentar aqui nos outros dados e documentos. Também não, relatório de ouvidoria. Contas Rio. Coronavírus. Aqui, despesa, achamos alguma coisa. Aí temos receita, despesa, painéis. Favorecido, ó, pagamento de restos a pagar. Por incrível que pareça, não aparece nada, né? Então, eu acho que isso daqui ilustra um pouquinho, né? Vamos tentar aqui de novo despesas. A nossa transparência administrativa. Exatamente. Então, liquidação de restos a pagar. De repente, na liquidação vai aparecer alguma coisa. Quer dizer, isso aqui ilustra um pouquinho a transparência administrativa e a nossa dificuldade. Tá aqui, favorecidos. Aí a gente vem aqui, tem todos eles. Aqui. E qual é a transparência? 3.200 de liquidação de restos a pagar. Mas vamos entrar em alguma coisa aqui no projetos artísticos e culturais. Não há informações a serem apresentadas pela consulta realizada. Então, quer dizer, quer tentar outro? Vamos tentar outro. Eu já tentei hoje de manhã vários desses aqui. Ofício de Justiça, São João de Meriti. Não há informações apresentadas para a consulta realizada. Ou seja, acho que isso daqui já ficou bem sedimentado aí nos nossos espectadores, a questão da transparência. Então, a gente não consegue ter uma listagem analítica dos créditos inscritos em restos a pagar e nem saber qual é a ordem de pagamento desses créditos. A ERJ em ação, o que eu acho que é bacana da gente pontuar, em 2016, a ERJ, através do nosso saudoso Luiz Fernando Santos Reis, impetrou um mandato de segurança, buscando, sabe o quê? A condenação do Estado do Rio de Janeiro para divulgar para a autora, de forma transparente e amigável, as parcelas que deram ensejo ao cálculo no orçamento da rúbrica restos a pagar. Ou seja, a ERJ entrou em 2016 com uma ação pedindo transparência do restos a pagar para a Justiça. E o que aconteceu? Foi indeferido. A cota do MP foi no seguinte sentido. Contudo, a natureza de interesse buscado em juízo, transparência e boa gestão, difuso por excelência, faz sentir o parque falecer legitimidade autora. Ou seja,
o Ministério Público disse que a ERJ não tinha legitimidade para buscar a transparência da gestão das contas do Estado do Rio de Janeiro, e foi acompanhado, a cota do MP foi acompanhado pelo juízo, que entendeu que, com razão, o Estado e o MP no que tange a ilegitimidade ativa da ERJ, e foi encerrada a ação. Isso em 2016, eu acho que é importante a gente pontuar essa busca da ERJ já há bons anos pela transparência. E aí, eu estou aqui ilustrando um pouquinho da consequência da opacidade, que são, em 2018, 2019 e 2020, diversos casos de operações e escândalos de elevada repercussão nacional, aqui no Rio de Janeiro, envolvendo os governos do Rio de Janeiro, e todos eles tangenciavam o tema de restos a pagar. Está aqui, ó, recebeu tantos milhões em dívidas escritas em restos a pagar em troca de pagamento, de propina e tal, valor da organização social, denúncia na cobrança de pedágio sobre a destinação de restos a pagar aos fornecedores. Aliciava empresas que queriam firmar contratos, precisavam receber restos a pagar por serviços prestados. Então, primeiro, bem, antes de mais nada, eu queria fazer um disclaimer, né, que nem a associação, nem os apresentadores, nem os debatedores fazem juízo de valor sobre o conteúdo desses processos. A gente não está fazendo juízo de valor sobre a procedência, sobre a pertinência, se eles são adequados ou não, se são procedentes, as acusações ou não. Muito pelo contrário, a gente só está reproduzindo notícia de jornal, e a ERJ, ela presume a inocência de todos até o trânsito em julgado de decisão penal condenatória, né, nos termos do ordenamento jurídico pátrio. Então, quer dizer, a gente não está fazendo juízo de valor, a gente entende que diversas dessas acusações podem não ser procedentes, algumas até devem, então a gente só está mostrando a notícia aqui, porque é importante caracterizar que a falta de transparência acaba gerando isso. E até mesmo para os gestores sérios e competentes e que querem se resguardar e que não cometeram as acusações que estão sendo imputadas, a transparência é fundamental. Depois o doutor Carlos Luciani pode até abordar isso um pouquinho mais, mas, quer dizer, isso daí acaba sendo uma prova da rigidez comportamental do gestor. Ele mostrar que é transparente, mostrar as contas, mostrar quem pagou, por quê, quando, qual a ordem. Então, o que a gente quer? A gente quer evitar isso aqui, tanto por parte das empresas quanto por parte dos gestores públicos. É um resguardo mútuo a transparência. Então, aqui é uma pesquisa muito interessante que a ICTS fez sobre clima organizacional. E eu vou traçar isso daí um paralelo, quer dizer, é uma pesquisa sobre o perfil ético de diversos colaboradores de diversas empresas. Eu vou disponibilizar essa apresentação, vai estar no site da ERJ, no site da Dimensional, então quem quiser vai ter o link para todos os dados que foram buscados aqui na apresentação. Então, nessa pesquisa da ICTS, ele chega à seguinte conclusão sobre um clima organizacional sobre flexibilidade moral. Tá? Então, 2% tem uma flexibilidade moral alta, é uma pesquisa de 2019. 2% da amostragem representativa são 5 mil colaboradores que foram pesquisados. 69% tem uma flexibilidade moral média e 29% uma flexibilidade moral baixa. Então, o que isso quer dizer? Flexibilidade moral baixa é quem basicamente é quase inflexível moralmente, ou seja, não está, em hipótese alguma, considera cometer alguma transgressão às normas ou algum ato ilícito, 29%. 69% é médio, ou seja, eles vão acabar avaliando a necessidade e o custo-benefício de estar cometendo eventuais transgressões. E 2% tem a flexibilidade moral alta ou total, ou seja, esses são aqueles que já têm um desvio já nato de conduta, e é aqueles nos quais a gente não consegue, nem através dos programas de compliance, estar endereçando esse tratamento. Então, o que acontece aqui que é interessante dessa pesquisa de flexibilidade moral? Traçando um paralelo com as empresas, o empresário se enquadra nesse mesmo perfil, né, imagino eu, de flexibilidade moral do que os colaboradores pesquisados.
Então, 29% são aquelas empresas, a gente pode considerar que são aquelas empresas inflexíveis, que não vão se subjugar a nenhum tipo de solicitação indevida e preferem não fazer o negócio, não contratar, não seguir adiante, ou até mesmo correm o risco de falência, mas vão ter a sua postura imutável. E os 69%, que é quem a gente tem que tratar, que a gente não pode subestimar o impacto do cenário macro no comportamento dos colaboradores e traçando o paralelo das empresas. Então, o que a gente tem que criar, a nossa meta tem que ser de conseguir 98% de comportamento conforme e monitorar, identificar e expurgar os desvios. Então, qual é a visão? As associações, as instituições, a sociedade civil organizada, as empresas e a população em geral, elas têm que aumentar a prevenção para diminuir a punição. Então, a gente não pode, por inércia, estar gestando hoje os escândalos de amanhã. Por quê? Porque o empresário, aqueles 69% ali que estão suscetíveis ao meio, ele é pragmático. Quer dizer, se ele tiver que escolher entre o risco de punição ou a falência certa, ele pode acabar, ou a maioria deles vai acabar escolhendo um risco de punição e se subjugando aí a uma solicitação ou uma forma indevida de atuação. Então, como é que a gente tem que tratar isso? Criando um mecanismo de proteção aos empresários sérios e competentes. Eu entendo que a transparência é o caminho. Isso aqui só para ilustrar, também, mais uma vez, vale o disclaimer, a gente não está fazendo nenhum juízo de valor, isso aqui é uma notícia, é um livro. Então, a gente tem aqui no livro o seguinte: em 1993, é um problema antigo que, na visão dos empresários, as brechas legais permitiam que os burocratas segurassem as faturas das obras e só liberassem o pagamento mediante propina. E aí propuseram uma nova lei de licitações. Só que essa lei de licitações é a 8666 de 1993, no qual foi comemorado, está aqui escrito, foi comemorado a obrigação de pagar as faturas de forma ordenada, seguindo uma prioridade orçamentária, que é o artigo 5º, é a ordem cronológica dos pagamentos. Então, nesse livro, que também não estamos aqui traçando nenhum tipo de juízo de valor em relação ao seu conteúdo, mas é um livro que teve uma pesquisa muito profunda da Malu Gaspar e que consta nesse livro, desde 1993, esse problema da ordem de pagamento dos créditos e dos restos a pagar. Aí aqui eu fiz um comparativo que eu acho interessante, sei que o nosso público aqui, alvo, que está assistindo a nossa live, é um público qualificado, mas eu fiz um paralelo, eu estava tomando a minha vacina, e aí eu fiz um paralelo entre o procedimento da prefeitura em relação à vacina da Covid e em relação aos restos a pagar. Então, é o seguinte, a vacina da Covid surgiu em 2020, começou aqui em 2021, beleza. O resto a pagar é desde 1964, de acordo com a Lei 4.320. Então, a vacina da Covid tem transparência em tempo real? Tem um link aqui para o site da prefeitura, que o tempo acho que está exíguo, eu não vou entrar, mas que aparecem todas as informações sobre a vacinação em tempo real. E os restos a pagar? Não, mas deveria, pelo artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deveria ter transparência em tempo real. A vacina da Covid, ela segue uma ordem cronológica? Segue. A gente vacina de acordo com a idade. E o resto a pagar? Não segue, mas deveria, também pela Lei 8666, artigo 5º e artigo 37 da 4.320. E a previsibilidade e credibilidade do poder público em relação a essa ordem de vacinação? Sim. E em relação ao resto a pagar? Não. Tem grupos prioritários? Tem, na vacinação, bombeiro, médico, professor, e no resto a pagar? Pode ter também, desde que devidamente publicado, cientizado e de forma transparente. Então, pode ser postergado por falta? Sim, a vacina é postergada quando tem falta, mas quando volta a ter abastecimento, segue o rito normal da ordem cronológica. E os restos a pagar? Também deveria proceder da mesma forma, há essa previsão legal, mas não é assim que acontece. Então, a sociedade fiscaliza a vacinação? Sim. E os restos a pagar? Não. E qual é o resultado? Na vacinação, paz social, confiança da população, baixo risco de integridade. E nos restos a pagar? Caos social, com empresas fechando, com desemprego,
com a gente deteriorando as condições econômicas, porque as empresas de engenharia movimentam uma cadeia enorme, desde a padaria da esquina até as grandes siderúrgicas. Então, a gente está pegando toda essa cadeia de valor e prejudicando essa cadeia de valor. Tem perda de confiança dos administrados, o que cria uma seleção adversa, quer dizer, acaba-se escolhendo as piores empresas para trabalhar para o setor público. Isso é uma tendência que a gente precisa reverter. E o aumento de custo de transação da administração. Quem se propõe a trabalhar coloca um risco maior embutido nos preços, né? E o risco de integridade elevado. Então, achei bacana fazer esse paralelo entre a vacinação e a Raiz a Pagar. Na vacinação, a prefeitura está dando um exemplo de transparência e de organização. E isso tem um ano. A Raiz a Pagar tem mais de 35 anos, 40 anos, e a gente não consegue ter esse mesmo nível de organização. Acho que, no meu ver, só pode ser alguma falta de interesse ou falta de prioridade que eu vou chamar nossos convidados a debater. Bem, aí algumas ações da ERJ, que esse mandato de segurança a gente representou no TCM em relação aos reajustes. Tem um mandato de segurança de restos a pagar e respeito à ordem cronológica em tramitação hoje no TJ, e tem uma representação no TCM de restos a pagar e transparência com respeito à ordem cronológica, e que, inclusive, o Instituto Brasileiro de Compliance e o Instituto Etos pediram o ingresso como amicus curiae, e eu acabei de ter essa notícia, mas depois a gente debate sobre isso, mas, infelizmente, foi votado ainda agora pelo arquivamento, pelo indeferimento desses pedidos, pelo arquivamento do processo. A gente vai estar analisando aí quais são as medidas cabíveis, aí o presidente Alfredo e a doutora Maíra aí pela ERJ, quais são as medidas cabíveis que a ERJ vai adotar. Bem, das associadas, e por isso que eu acho que eu fui convidado aqui pelo debate, a gente tem, bem, fora isso, a ERJ também promove cursos, palestras, artigos, campanhas de conscientização. Acho que é bacana até eu falar, eu estou aqui no auditório da associação, talvez essa seja a última palestra que vai ser dada nesse auditório, porque a ERJ vai estar de Casa Nova, então eu fiz questão de vir aqui, o doutor Caio Magri, eu acho que o doutor Luciani também tiveram aqui, fizeram palestras bacanas, esse auditório teve momentos importantes e eu quis fazer essa homenagem aqui nessa última palestra. Bem, das associadas, a Dimensional ganhou o prêmio da revista Empreiteiro de Inovação na Infraestrutura com a criação de um portal de transparência de obra pública, da sua obra do Pavimenta Rio. A gente assumiu o compromisso de divulgar as informações de todas as nossas obras de acima de 10 milhões de reais na internet com livre acesso à população. Bem, aí são os artigos da doutora Maíra Moricone e do doutor Alfredo Schwartz sobre o tema transparência e integridade. E aí a gente tem alguns avanços, né? Claro que nem tudo são flores, mas também a gente acaba tendo alguns avanços, alguns até impulsionados pela atitude das associações das entidades. Então, a gente tem decreto, tem a nova lei de licitações que prevê um portal de contratos, portal nacional de contratações públicas. A gente tem os tribunais de conta começando a se posicionar no sistema de transparência e de integridade e ordem cronológica de pagamentos. São algumas decisões importantes. A gente tem a criação do sistema carioca de integridade. Bem, aqui é um voto do conselheiro Puccioni, que determinou a Prefeitura do Rio de Janeiro, em 90 dias, esse voto é de 2017, que criasse um portal de transparência que possibilitasse a divulgação em tempo real das ordens cronológicas e repetitivas lista de credores. Isso depois foi regulamentado por um decreto municipal de 2019, quer dizer, 2017 a decisão, 2019 foi regulamentado, até hoje a gente não tem esse portal da transparência do município, como vocês puderam ver. Bem, aí aqui o case, a gente é signatário do Instituto Etos, fomos 2 vezes vencedor, é o case da Dimensional do Portal de Inovação, 2 vezes vencedora do Prêmio Nova Infra, da revista Empreiteiro, o último sobre o Portal da Transparência. Qual foi a visão? A visão do portal foi a gente criar um novo padrão de transparência e comunicação com as partes interessadas na contratação pública, quer dizer, atender a visão do gestor, do controle interno e externo, a visão do mercado e a visão da sociedade. O que esses stakeholders gostariam de ver da nossa contratação, da nossa obra pública. E aí a gente tem aqui o portal da transparência que a gente criou. Eu vou entrar para vocês verem que realmente esse portal ele contempla a transparência.
Aqui, bem, ganhador do prêmio. Aqui o acompanhamento financeiro. Isso aqui é um BI, um Business Intelligence em tempo real, que tira dos nossos servidores todas as informações do contrato. Valor do contrato, valor empenhado, executado, faturado, valor pago. Aqui tem todos os indicadores financeiros, gráficos, acompanhamento, evolução. Aí aqui a gente tem o acompanhamento das obras, ruas finalizadas, ruas em execução, próximas intervenções. E aí tem também os indicadores físicos de execução de cada intervenção em cada rua, em cada logradouro público que foi beneficiado. Isso daqui tudo era alimentado em tempo real através da nossa apropriação de campo. E aqui a gente tem a aba de documentação, onde você tem o edital, a publicação, o aviso, as erratas, a homologação, os documentos contratuais, as notas de empenho, as portarias, correspondências trocadas com o poder público, as medições, tudo aqui acessível, de fácil compreensão, fácil acesso. Então, eu acho que isso daqui é a gente tentando pautar essa discussão e fomentar as boas práticas do empresariado, porque se todas as empresas se comprometerem, que eu acho que a gente tem que trabalhar também o nosso locus de controle interno. Quer dizer, o que a gente pode fazer para tracionar essa locomotiva governamental para o trilho, né? Então, assim, como é que a gente usa como empresário nossos conhecimentos, habilidades e atitudes para poder melhorar, para poder dar o exemplo e não só ficar cobrando do governo. Então, acho que essa foi a ideia é a gente praiar e fomentar aí essas boas práticas e essas ações. Então, agora, falei que eu ia acabar estendendo um pouquinho o meu tempo, mas, bem, agora eu gostaria de que os nossos convidados, começando pelo Dr. Lucione, falassem um pouco de suas instituições, da visão de vocês, de suas entidades sobre a transparência pública e quais as ações que vocês estão desenvolvendo nessa temática. Acho que é começar por aí o nosso debate. Bom, agora eu vou fazer a minha apresentação. Sou Carlos Lucione, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Compliance, titular da banca Lucione Advogados, advogado criminalista. E nós temos o Instituto Brasileiro de Compliance hoje, ele é reconhecido em todo o Brasil, já fizemos palestras para diversos governos na época de suas implantações de decretos regulamentares referentes à Lei 12.846, e tivemos uma parceria com a ABNT no desenvolvimento das matrizes das então ISOs 19.600 e 37.001. E, desde muito, o IBC vem trabalhando no desenvolvimento da cultura de compliance. E aí nós temos alguns fatores bem interessantes, e eu vou desaguar depois nos questionamentos do Vinícius e mais alguns que eu acho que são bem interessantes a todos. Mas antes eu quero agradecer ao Vinícius pelo convite feito e também já tinha parabenizado novamente pelo prêmio Inova Infra. Agradecer ao Dr. Alfredo Schwartz, presidente da ERJ, também por me permitir fazer essa exposição, e dizer que eu fico honrado de estar aqui ao lado do Dr. Caio Magri, do Instituto Etos, de participar aqui dessa pequena exposição. E agradecer também a todos os nossos ouvintes, os que estão interessados nesse tema de tanta relevância para o Brasil, né? Em 2007, a Federação Nacional de Transportes ela fez uma pesquisa sobre qual era o principal motivo do brasileiro não ter orgulho do Brasil. E a resposta, evidentemente, veio como sendo a corrupção. E a corrupção no nosso país ela veio com, vamos dizer assim, com as suas sanções e alguns regramentos de integridade tarde demais, né? Porque nós temos o FCPA, que é a Lei Anticorrupção Americana de 1977. Aí, 10 anos depois, em 1997, que a OCDE empoderou junto aos países para que efetivasse suas leis anticorrupção, seus códigos de ética, de integridade, de compliance. E aí, só em 2013, né, que nós viemos efetivamente
a desencavar a lei, que veio toda picotada, veio naquele assodamento, naquele momento daquelas greves, daquelas passeatas enormes do Brasil, que ninguém sabia direito qual era o motivo da passeata do Brasil inteiro, mas o motivo eram todos que se imaginam, né? E isso era a insatisfação do Brasil diante justamente do que nós entendemos como valores, os valores morais, éticos, de equidade, e todos aqueles que estavam faltando no nosso país, porque o nosso país até então era visto pelo cenário mundial como o país do jeitinho, né? A lei do Gerson, que todo mundo brincava, é um jeitinho que veio desde da República. Então, é um país já com uma cultura de corrupção. Nós sabemos que havia corrupção em todos os setores, desde sempre, nos setores políticos. E essa cultura, para você conseguir mudar essa cultura no povo brasileiro, na mentalidade dos dirigentes das empresas, eu fico fazendo aquelas comparações de como você mudar a cultura na época, todos lembram, botar capacete para motocicleta ou botar o cinto de segurança. Hoje todo mundo já bota o cinto de segurança automaticamente, mas demorou muito. E a mesma coisa a motocicleta. Então, você conseguir mudar uma cultura que não era uma cultura ética de nossos governantes e que levavam também, e aí eu entro naquela questão que o Vinícius falou dos percentuais, né, sobre as empresas com relação às questões éticas e de integridade. Dentro da empresa também foi feita uma pesquisa que nós classificamos de 3 cores, verde, amarelo e vermelho. Quando você implanta um programa de integridade dentro de uma empresa, seja ela pública ou privada, você já pode ter uma certeza. 15% dos colaboradores, dos stakeholders, seus dirigentes executivos, 15% você não precisa de nenhum programa de compliance, porque eles já são éticos. Eles já nasceram éticos, são pessoas que têm a sua ética como natureza. 15%, os outros 15%, não tem jeito, não vai ter programa de compliance que dê jeito. E é o programa de compliance que vai evitar que eles nos levem a algum tipo de sanção da lei 12.846 anticorrupção, que é aquelas sanções do artigo 5º que todos sabem. Então, esses 15% não vão ter jeito. E os outros 70%, esses sim, são os que o programa de compliance, o programa de integridade, uma cultura de integridade massivamente imposta na empresa através de treinamentos, de todo mais que regra o programa de compliance, ali sim é onde você vai colocar a sua empresa cada vez mais dentro de vamos colocar assim, dos trilhos, né, que o Vinícius falou, dentro de um patamar ético. E isso é muito difícil. É muito difícil porque isso tem que vir de cima. Isso tem que vir principalmente dos diretores, e nós temos visto aí, depois das ações da Ação Penal 470, da ação da Lava Jato, do Mensalão, né? E depois a Lava Jato, em 2015 ou 2016, é que as empresas começaram a dar uma maior importância para o programa de integridade e governança corporativa baseada na ética. Por quê? Porque eles viram que estavam sendo penalizados, muitos com culpa, mas muitos sem culpa. Na verdade, muitos eram vítimas. E, coincidentemente, talvez assim, muito interessante aqui essa palestra da ERJ, eu posso dizer que eu trabalho na Lava Jato como advogado criminalista desde 2015, e eu posso dizer que 70% eram vinculados a construtoras. Sou advogado de algumas construtoras, e nós vimos aí, a toda hora, nos noticiários, elas penalizadas, não só dentro da Lei Anticorrupção 12.846, como penalizadas também criminalmente,
porque a Lei 12.846 ela não é uma lei penal, ela é uma lei civil administrativa, mas cujos atos lesivos, que são crimes os mais variados, crimes de licitações, organização criminosa, licitações, lavagem de dinheiro, isso tudo ele era transportado, evidentemente, por uma investigação criminal e levava à prisão levou à prisão de diversos diretores, de diversos executivos, e isso começou fora as sanções administrativas, que é 20% do valor bruto do ano anterior a um procedimento administrativo de responsabilização, pode levar até a suspensão da empresa, o fechamento, inidoneidade, inidoneidade nos órgãos que fazem o cadastro, né, o SEIS, que é o cadastro de empresas inidôneas, etc. E, muitas vezes, proibição de contratar com a administração pública, como aconteceu com a Mendes Júnior, que hoje conseguiu, aí junto aos, se eu estou enganado, no Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, voltar às atividades agora com a administração pública. Mas esse mundo de penalidades, ele também foi um ponto que levou as empresas a repensarem as suas conduções de governança corporativa, a repensarem os seus instrumentos de controle dentro da empresa para evitar, evidentemente, que fossem dirigentes presos, que a empresa sofresse sequestro, busca apreensão, etc. E isso veio em muito boa hora. Por quê? Porque o que aconteceu até então? As empresas estavam sendo responsabilizadas, independente da responsabilização objetiva da Lei 12.846 e das multas que advinham desse procedimento administrativo, vinha a CGU e aplicava outra multa. Aí vinha o TCU, aplicava outra multa. Aí todo mundo brigava com todo mundo, ele fazia um acordo com o MPF, o diretor da empresa, com o Ministério Público, e aí não estava valendo, os outros vão e aplicam novas multas. Quer dizer, a coisa ainda sempre com um controle muito restrito. Não havia ainda um direcionamento de como que seriam esses procedimentos contra os responsabilidade administrativa. E aí o que aconteceu? Vieram as regulações. E aí entramos aí na questão da importância da transparência do relacionamento público-privado. Entraram as regulamentações. Quais eram? Lei 13.303, que o Estatuto Jurídico, né, da empresa pública, que implementou a obrigação de um programa de integridade nas empresas públicas. E veio também, por todo o Brasil, né? Eu acredito, eu não sei nem se todos já estão com esse decreto regulamentado, e eu não sei se estão com decreto regulamentado, mas vieram os decretos estaduais. No Rio de Janeiro, o decreto 7753 de 2017. E aí o IDC já fez reuniões com o Tribunal de Contas do Estado a respeito do tema, a respeito de implantações, porque a 7753 obrigava as empresas que trabalhassem com administração pública de ter os seus programas de compliance. E o que foi acontecendo? Não é que terminou em pizza, mas a 13303 não está sendo aplicada e a 7753 também não está sendo aplicada. Falta de material humano, falta de qualificação. A própria CGU, quando iniciou a lei anticorrupção, ela pediu ajuda ao CAD, porque no CAD tinha os seus especialistas. Mas aqui ninguém pede ajuda a ninguém. Então, fica aquela questão da é obrigado, mas não é obrigado. Porque se impusessem uma obrigação efetiva para todas as empresas que tratam com o governo de contratações públicas, se elas fossem obrigadas a implantar um programa de compliance, como determina a lei, 1,5 milhão, a partir de contratos de 1,5 milhão, vamos dizer assim, de engenharia, eu tenho a certeza
de que ia diminuir radicalmente processos administrativos, processos afeitos à lei anticorrupção e os processos criminais contra as empresas. As empresas estariam resguardadas por um bom programa de compliance que tiraria do seu gestor aquela pecha de ser responsável por tudo, porque na Lava Jato, diversos foram responsáveis, dizendo, não sei de nada, fui vítima, mas isso não importa. Já um programa de compliance soluciona essa questão, porque teremos o compliance officer, teremos os controles, teremos o portal de transparência que o Vinícius fez e mostrou agora. Eu confesso a vocês que eu não vi isso em nenhuma empresa de construtora. Se tiver, acho até que deveria ser divulgado, porque isso eu entendi essa iniciativa como fundamental, porque hoje o Ministério Público, se tiver alguma dúvida sobre o comportamento da Dimensional, não precisa fazer investigação, vai lá e vai ver que está tudo bem, porque ele não tem medo de apresentar números. Acho que as pessoas têm medo de apresentar números. Eu estou mais pobre, menos pobre, mais rico, menos rico. Eu acho que também deve ter algum perfil psicológico que leva a esse tipo de comportamento deles. Então, fica muito difícil. Eu já fui procurado por alguns governos para implantar um programa de integridade em determinados setores do governo. No Brasil inteiro, fui procurado. Então, nós dávamos palestra para uma controladoria aqui, a Controladoria Geral do Estado nem existia, né? Passou a existir depois de 2013. Vai dar uma palestra ali, mas a efetivação esbarrava naqueles 10 mil interesses, onde metade eram interesses escusos, que você não consegue ir à frente, mas não anda. E isso também acontece com as empresas. Algumas nos procuraram para fazer um programa de complexo, a coisa foi uma hora que empaca. Empaca porque não quer mostrar o número, não quer ver o contrato, não quer dizer com quem lida. Então, a dificuldade é enorme, porque a transparência entre a contratação pública e privada deveria vir de cima. E na escadinha, em cima, está o gestor público. Depois, na escadinha de baixo, está o doutor Vinícius, que é o gestor de empresas privadas, de empresa privada. E por aí vai na escadinha. Mas você já não consegue começar a estar de cima. Fica muito difícil, porque aí a construtora... Qual é o grande mote que acontece? E aqui vem uma indagação que o Vinícius me fez, eu até anotei. Quais seriam as áreas mais sensíveis para a falta de transparência nos governos e qual a sugestão de como melhorá-las? É muito simples, basta querer portais de transparência com efetividade e controle das controladorias, controles efetivos. Quais são os locais mais sensíveis de processos criminais e da lei anticorrupção? Tem vários aqui no meu escritório. São justamente os benditos restos a pagar e as licitações. Então, vocês podem ver, 95% ou 98%, se não for 100% dos processos da Lava Jato, é porque eu não trabalho em 100%. Mas nos que eu trabalho, todos têm fraude à licitação e todos têm envolvimento de questões do portal de transparência. Que o portal de transparência não, do resto a pagar. O resto a pagar nada mais é uma indecência governamental. Isso é uma indecência governamental. Por que é uma indecência? Isso é um calote oficial. É um verdadeiro calote oficial. Eu trato com o doutor Vinícius, faço um contrato com ele particular. Vinícius sai, viaja, não quer mais quer ser guru lá na Índia. Aí o próximo gestor fala, não vou te pagar, não. Não vou pagar. Mas eu fiz o contrato, mas eu fiz o serviço. Não, mas eu não vou te pagar. E aí vem a corrupção. 5%, 1%, 3%, os caras estão desesperados, vão falir. Eu vou falir, eu não aguento, eu estou precisando. Porra, ele fez um contrato no final do governo. Então, o que acontece? Ele entra no jogo. Infelizmente, ele é vítima ou ele é vilão? E as empresas que contrataram, que fizeram obras, viadutos, asfaltos, na hora de receber, lá no governo, vamos botar no governo Cabral, e aí vinha alguém, meu amigo, mas agora para receber 3%, 2%, 1%. Se não paga, acaba a empresa.
olha que problema. E haviam as empresas que sobreviveram a isso, que elas não anuíram com esse comportamento. E esse é o grande problema da Lava Jato. Eles acham que todas as empresas estavam anuindo com esse comportamento e não estavam. Havia empresas que evitavam esse tipo de procedimento, tomavam até um prejuízo, mas evitavam esse tipo de procedimento. Então, o problema vem de cima. Hoje, o artigo 5º da Lei Anticorrupção, que é o artigo das lesões, né, que levam aquelas sanções do artigo 6º, pesadíssimas, multas de 20% sobre o valor bruto do ano anterior, que levam, que juntam com as sanções da Lei 8666, que aí impede a pessoa de... são todos crimes onde mais da metade são referentes à licitação. Então, fica muito complicado de você trabalhar e ter uma segurança jurídica, uma segurança de negócios, num país onde não se leva a sério o trabalho das empresas. Porque se obrigam as empresas a fazer um programa de compliance e que se também a administração pública assim anuísse, eu tenho a certeza que não existiria nenhuma Lava-Jato. E existia um caso pontual aqui ou ali, porque ia estar todo mundo tomando conta de todo mundo. E, o cara está fazendo isso, o outro está fazendo aquilo. Vamos lá fazer a queixa, que pode ser anônima no canal de denúncias, vamos tomar providências. Ô, diretor, se não tomar providências, eu vou te denunciar. Então, isso leva a nem que seja pelo medo, mas leva a um comportamento mais ético das empresas. E quanto mais você impulsionar a ética e os valores morais, a visão, o empregado, ele se sente mais forte, porque ele gosta de saber que ele está numa empresa que leva a sério todos os seus compromissos, sejam compromissos, inclusive trabalhistas, como os seus compromissos. E ele quer o quê? Ele quer que a empresa cresça, porque a empresa crescendo, ela também vai ter os ônus, ele também vai ter os ônus, os bônus dessa empresa. Então, tendo os bônus para ele, interessa que a empresa seja cada vez mais ética. Hoje não há mais lugar no mundo para empresas que não levam a ética e os seus valores a sério, não têm um código de ética e de conduta séria. Porque se a empresa trabalha com uma multinacional, eu represento algumas empresas de medicamentos que trabalham com multinacionais, não é de 6 em 6 meses, não, de 4 em 4 meses eles querem ver os treinamentos. E está o cara lá fazendo treinamento. Por quê? O treinamento tem que ser constante. E eles lá fora, que são regidos, a empresa brasileira é obrigada a se adequar ao FCPA, ao regramento do FCPA, eles não têm saída. Ou faz assim, ou eles não trabalham com as multinacionais. Então, lá no exterior, isso está sendo levado a sério. O compliance, os planos de integridade, a governança corporativa, ela está sendo levada a sério. No Brasil, ainda não. Mas se todo mundo começar a exigir isso, um do outro, porque são os terceirizados, muitas vezes, que causam até os maiores problemas, eu tenho a certeza de que seria a solução. Olha a luta que está o Vinícius para conseguir resolver o problema do resto a pagar. Ninguém quer dinheiro de ninguém, só quer aquilo que lhe é devido. E aí sai governo, entra governo, pronto, já não é mais devido. Aí reza, porque o resto a pagar é um grande vilão. As licitações, elas são também o grande vilão. E aí isso leva a uma série de consequências que é uma espécie de um efeito dominó. Então, eu vejo hoje como de fulcral importância esse plano de integridade e de compliance cada vez mais transparente e maior transparência. A palavra de ordem é transparência, não só da empresa privada, como dos órgãos da administração pública. Eu vou dar um exemplo. Houve um processo criminal na época da pandemia envolvendo respiradores.
E aí, qual era o contexto? Era um contexto de empresas que ofereceram respiradores. Sabemos que os preços ali estavam oscilando barbaramente, o que era R$10 virava 30. Esse não era o problema. O problema é que uma mesma empresa juntou 3 propostas, do pai, da mãe e dele, cada uma de uma empresa. A segunda empresa juntou a proposta, mas era uma empresa de fabrico de feijão, de moer feijão, e a outra de computador. Qualquer pessoa pouco esclarecida que analisasse aqueles contratos ia falar: peraí, tem alguma coisa errada aqui. E ninguém viu. Claro que viu. Mas se tivesse um programa de integração, um portal de transparência ali, no momento da entrega dos contratos, que também fosse transparente, qualquer um ia ver e ia na mesma hora denunciar para esse cara aí vende feijão, esse cara aí não tem condições de comprar. Tinha empresa lá com R$10 mil de capital social. Como é que vai fazer um contrato de 20 milhões? Então, são coisas muito amadoras para se deixar passar, que não resiste a um portal de transparência. Eu estava falando dos processos SEI, porque é uma vergonha, é feito para te enrolar mesmo. Você entra lá, vai pugnar alguma coisa, eles abrem um processo SEI, tu entra com uma petição, abrem outro processo SEI para aquela petição, abrem outro, para quando tu vê, está em 15 processos SEI para o mesmo fato. Tu não entende mais nada. E não querem que você entenda mesmo, não. Seja para o bem ou para o mal, seja para não te pagar, seja para te arrebentar. Num processo criminal, numa ação civil pública. Então, eu creio que hoje o que nós estamos precisando é realmente, cada vez mais, adotar posturas que, de uma forma ou de outra, não é ensinar, não, mas pressionar cada vez mais o governo, através até mesmo das atitudes que a ERJ tomou, junto naquela denúncia, onde nós buscamos entrar com a Amicus Curiae, e são essas atitudes que vão demonstrando e pressionando para que eles efetivamente levem a sério a própria lei deles, 7753, que é a lei que regra 12846 aqui no Rio de Janeiro, e a lei 13303 de 2016, que é a que regra o compliance na administração pública. Esse, então, é um desespero. Porque se eles oficiam todas as empresas que trabalham com a administração pública e falam assim: amigo, me dá o teu programa de compliance. Não tem. Tá bom, você tem 1 ano para resolver isso. Não é 6 meses, não. 1 ano, nós sabemos que isso demora. Mas não fazem isso. Ninguém quer isso. É muito difícil. Entra num órgão aí e fala isso, eles vão te jogar para fora a base de pedra. Não tem como. Não, mas eu tenho um programa de compliance. Então, hoje, eu acredito que ainda estamos caminhando lentamente, embora a lei seja de 2013, quase 40 anos depois da lei anticorrupção americana, ainda está toda hora uma portaria substituída pela outra, pela CGU. Hoje nós temos atos normativos que regulam o PAR, o acordo de leniência, que já mudaram umas 3 vezes, que era o decreto 8420, gerou portaria 910, que já não é mais a portaria. Então, há essa miscelânea de leis e que, no final, não são cumpridas. A CGU entra com ação. Isso sem dó nem piedade. O procedimento administrativo buscando a alma da empresa, que é pega numa lesão da Lei 12.846. TCU também, a AGU também, o Ministério Público também, mas eles mesmos não se dão ao trabalho de tentar moralizar suas próprias instituições públicas. Então, isso aí é uma vergonha e eu não sei quanto tempo vai demorar até que venha um governante sério e que resolva realmente implantar essa transparência na administração pública, mas a iniciativa da ERJ, a iniciativa do Vinícius na sua empresa, ela mostra o seguinte: mostra que vocês fazem a diferença
e que essa diferença no futuro vai ser fundamental para mostrar quem é quem no mercado. Os que não fizerem, acharem ainda que vai ser o jeitinho, tudo bem, mas vai chegar uma hora que não vai ter mais vez, porque isso é uma questão de globalização. Não é uma questão nacional nem regional, ela é mundial. E a palavra de ordem mundial é a transparência. A palavra de ordem mundial é justamente a integridade, a transparência, os valores morais e éticos de uma empresa, desde os pequenos detalhes, até um assédio moral, sexual, até grandes crimes. Então, eu creio que é isso. São as minhas poucas palavras nesse curto espaço de tempo. Eu espero que eu tenha me feito entender dentro dessa narrativa, mas... acho que foi perfeito, porque você, além de ter avaliado o tema, trouxe além da sua posição como vice-presidente do Instituto Brasileiro de Compliance, e trouxe essa tua visão do compliance e do tema transparência, você acabou nos brindando aqui com a sua experiência real, né, dentro dos processos e a tua experiência do que você tem visto de fato ocorrendo no âmbito dessas investigações. Achei que foi bem bacana e agradecemos bastante aí essa sua colocação, essa troca de experiência. Então, segura aí que eu tenho algumas perguntas para você depois. Sim. E só queria pontuar algumas partes que eu achei muito, muito bacana e muito importante da sua fala. Eu acho que, primeiro, que é a questão dos restos a pagar. Os restos a pagar, que você colocou muito bem, são dívidas, quer dizer, segundo o artigo 36 da 4.320, é uma despesa contraída pelo governo que não foi pago no mesmo exercício. Ponto. Então, eu acho que a gente tem uma desonestidade intelectual de alguns governantes que colocam essas despesas, quando há uma transição de governo, sob júdice, como sobre elas recaíssem algum tipo de desconfiança, o que vai ao encontro de todo o arcabouço jurídico nacional, que você tem fé pública dos servidores que atestaram aquelas despesas, você tem por vezes o resto a pagar é processado com a liquidação de despesa, que é o direito adquirido pelo credor. Então, e se você olhar nessas operações, como você bem comentou, que tangenciam o tema pagamento e restos a pagar, em nenhuma delas sobre restos a pagar é colocado em xeque o fato gerador daquela despesa, ou seja, não é posto em xeque se aquela despesa foi executada ou não. O fato das operações, o fato gerador das operações é exatamente a nebulosidade e a priorização de alguns fornecedores em detrimento de outros sobre Mas eu vou além. A priorização, ela, na verdade, é onde leva à corrupção. É isso. Porque se houvesse transparência de uma ordem cronológica, isso não aconteceria, nunca deveria ser. Mas o que eu acho que é importante a gente colocar é o seguinte: esses restos a pagar não ficam em xeque, não estão sob dúvida que essas despesas foram contraídas pelo poder público, que esses serviços foram executados. Quer dizer, essas operações elas focam exatamente na priorização da fila de pagamento, no furar a fila e acabar se tendo uma contrapartida, uma contraprestação pecuniária em função disso. Então, achei importante isso daí que você colocou, que são despesas que são devidas. Isso aí, na lei de responsabilidade fiscal, entra na rúbrica de dívida pública, né? Bem, e você colocou também muito bem sobre a escolha de Sofia, que a gente não pode deixar o empresário ter que escolher entre um risco de punição e acometimento de um ato ilícito ou a falência da sua empresa. A gente tem que proteger o empresário. Acho que isso daí é importante também. E quando você falou do conceito de top-down, né, que o poder público deveria estar dando o exemplo quando não dá, né? A gente sabe que o conceito de integridade ela é muito mais amplo do que medidas anti-suborno ou anticorrupção, né? Ele é a conformidade de todos os seus atos e ações com as leis, com as normas e com as melhores práticas. Então, nesse sentido, o descumprimento de leis, o descumprimento de Constituição, você não pagar faturas, você não conceder reequilíbrios econômicos que são previstos na Constituição Federal, isso, para mim, aí o doutor Caio Magri vai poder falar agora melhor, isso, para mim, não é aderente ao conceito de integridade.
Então, eu acho que o poder público tem que dar o exemplo, e a gente vê nos programas de integridade do poder público um foco muito grande nas empresas. A Prefeitura do Rio de Janeiro lançou no 1º de janeiro o programa de integridade carioca, querendo tornar o Rio referência, criou uma secretaria de integridade que as empresas têm reclamado que mandam correspondências e não são respondidas, agora, recentemente, na segunda-feira, publicou uma série de decretos regrando aí o programa de integridade, com um questionário enorme sobre os fornecedores, mais de 10 páginas para os fornecedores preencher, e ali tem alguns dispositivos que eu até questiono a legalidade, que depois a gente pode debater se tiver tempo, que diz que, dependendo do grau de risco do fornecedor, que ele pode não contratar. Eu não sei qual a previsão legal, qual o arcabouço jurídico que dá a permissão de um decreto, por via de um decreto, deixar de contratar alguma empresa sem ela estar inidônea por risco de integridade. Eu posso fazer isso na minha empresa. Agora, no poder público, eu não vejo qual é a medida jurídica que cabe isso, e aí volta-se a falar. Quer dizer, o foco da prefeitura está sendo, de novo, diligenciar fornecedor, quer dizer, mais ou menos terceirizar a culpa, ao invés de exercer o locus de controle interno e tomar as medidas administrativas e dar o exemplo com transparência, com credibilidade, com cumprimento dos contratos e das leis. Bem, acho que isso daí que eu queria pontuar. Achei legal também você falar aí da questão das empresas de engenharia, né, que 70% da sua experiência é com empresas de engenharia. Eu acho que 70% das notícias do jornal também são, mas quem lê e se aprofunda aí nessas investigações e nessas operações, você vê que, na verdade, as empresas de engenharia são uma pequena parcela, talvez a menor parcela, talvez seja as que mais aparecem, talvez por causa dos estádios, dos metrôs. Nossas construções são muito físicas, né? A população está vendo ali no dia a dia, mas tem a quentinha, tem a prótese, tem o aparelho de raio-x. Você vai ficar até amanhã enumerando. Isso daí permeia tudo. Quer dizer, na Petrobras você tinha o cara que digitava e aí vendia o barril de petróleo com uns centavos de dólar a mais, e aí isso retornava, alegadamente, né, retornava como uma vantagem indevida, quer dizer, e só mexendo no computador, só mexendo em números, ninguém vê, ninguém viu, e bilhões de reais, e isso não dá capa de jornal, mas as empresas de engenharia, para o bem ou para o mal, a gente acaba impactando mais a vida das pessoas e chamando com isso uma atenção maior para o segmento. Bem, doutor Caio Magri, somos todos ouvidos, e pedimos desculpa aí pelo atraso aí nas apresentações, e obrigado aí, ficamos agora atentos à sua exposição. Eu só vou chamar você de doutor Vinícius uma vez só, depois não tem mais. Não tem doutores aqui. Não, Vinícius, se quiser pode chamar de Vini. Eu queria agradecer muito essa oportunidade, cumprimentar o Alfredo, o Carlos, a Carmen, fez toda essa costura aí para a gente estarmos aqui juntos, a todos aqueles que estão aqui todos e todas estão aqui nos ouvindo e dispostos a participar desse diálogo. Eu queria parabenizar fortemente, viu, Vinícius, a sua avaliação, a sua análise, a forma como a Dimensional está se colocando, mas também a preocupação bastante forte de liderar esse processo. A ERJ, aliás, eu não consigo entender como é que pode se dizer que não existe legitimidade, né? Legitimidade e referência para a ERJ, para as entidades que representam o mercado, representam setores da sociedade, setores econômicos, que poderem advogar e defender algo absolutamente justo, absolutamente necessário. Então, quem é que vai poder fazer isso, né? É como se a gente estivesse desarmando as nossas capacidades de organização. Eu queria, primeiro, trazer uma reflexão para o foco que eu acredito que o Carlos terminou e que eu queria explorar um pouco mais, que eu acredito que seja a transparência pública, a transparência das instituições, a transparência do Estado, a transparência das empresas. Existe sempre uma coisa que está escrito nos livros, está escrito nas cartilhas, né, da administração pública, que diz que a aquisição de bens e serviços pelo Estado deve observar um procedimento administrativo que assegure a igualdade entre os concorrentes
e permita a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Eu queria reescrever um pouco esse parágrafo, viu, Carlos? Pensar um pouco, Alfredo, pensar um pouco, talvez, em colocar da seguinte forma, né? E aí tem uma mudança importante nisso. A aquisição de bens e serviços pelo Estado deve observar um procedimento administrativo que assegure a igualdade dos concorrentes e permita a seleção da proposta mais vantajosa para a sociedade. Isso parece óbvio, né? Mas não é. Porque, por trás de não considerar a sociedade como aquela que tem que responder e ser o objetivo, né, da contratação de qualquer serviço público e bens do Estado, é porque a gente continua tendo, apesar dos avanços, eu vou reconhecer os avanços e vou falar um pouco sobre eles, especialmente na agenda de transparência, o patrimonialismo, o corporativismo e a opacidade, né, que protege, de alguma forma, essa ideia de um Estado que não é um Estado que é da sociedade. Vocês falaram também, e eu acho que é muito importante, talvez, avançar um pouco sobre as consequências que a gente vai passar a viver de uma forma cada vez mais intensa e dos riscos que viveremos se tivermos uma situação de avanço, como nós temos considerado, né, temos constatado, das empresas, especialmente as empresas nas suas relações de negócios, seu modelo de negócio centrado nos serviços públicos, nos produtos de bens e serviços públicos, ou seja, nas apenas de iniciativa, né? Nós temos uma iniciativa na área da saúde, como Ética e Saúde. Nós temos uma iniciativa importante na área de infraestrutura, que é o Instituto Brasileiro de Autorregulação da Infraestrutura, que é o IBRIC. A gente tem um movimento, que é o movimento de empresas da CUS. Nós temos um avanço significativo no Proética. Nós construímos uma série de mecanismos de reconhecimento do esforço das empresas na área do agronegócio, com o selo AgroMais, agora na área de infraestrutura, com o selo InfraMais, o Proética, que é um pouco o DNA desse processo, e o Estado não avança nessa vida. Isso tem uma consequência muito grave, porque o Estado atrasado puxa o mercado para o retrocesso. Isso é óbvio. Se o Estado não dá o exemplo, se ele não se organiza do ponto de vista de poder ser o exemplo e a referência da fiscalização, do acompanhamento e da transparência, ele vai puxar, e está puxando, se a gente não tomar cuidado, de novo, o mercado para trás. Por que eu vou ter, então, um programa? Será que funciona simplesmente ter regulação? Não, não funciona. É muito positiva a iniciativa de criar uma legislação que atrele as licitações públicas a mecanismos de integridade nas empresas, como condição. Agora, como se exerce isso? Como se acompanha isso? Como se avalia? Se você não tem, não é, Carlos, a lei de acesso à informação regulamentada naquela instância pública, a lei de combate à corrupção, a lei 13.846, regulamentada localmente, se você não tem uma controladoria geral do município ou do Estado funcionando da forma adequada, necessária, né? E a gente pode falar um pouco disso também, porque me parece que essa é uma questão importante. Eu não sei, vocês acompanharam certamente ontem um depoimento bastante trágico, né, na CPI do ministro da CGU, o ministro Wagner Rosário. Em alguns momentos, os senadores disseram coisas que todos nós pensamos, meus caros, a CGU não é advogado do governo, não é advocacia do governo. Ela tem que fazer com que o governo funcione de maneira íntegra, com compliance, com integridade, que cumpra os seus compromissos, que implemente as suas regras de funcionamento. Isso é para qualquer controladoria. Ter uma controladoria geral do município que não executa isso, mas que é como se a gente estivesse numa empresa, vamos fazer uma referência com a empresa, porque nós estamos aqui num ambiente de empresas, né? Imagine,
no começo da nossa história, se a gente for fazer uma linha do tempo assim, próxima, o que era a integridade e compliance nas empresas? Isso começou a se transformar como uma matéria importante e estratégica. O departamento jurídico da empresa passou a era quem exercia essa coisa do controle. Né? Ora, o departamento jurídico da empresa tem que defender a empresa sobre todas as questões que puderem. E o compliance é um lugar que tem que olhar se a empresa está cumprindo as suas regras, o seu funcionamento, inclusive em contradição com a advocacia da empresa, em contradição com o departamento jurídico. Portanto, se você tem a Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral do Município, os procuradores, se você tem a Controladoria Geral do Município, é para fazer com que o governo municipal, local, estadual, seja íntegro, que cumpra, de fato, efetivamente a lei, e não que se justifique e se explique. Então, essa é uma questão importante. Se nós não trouxermos integridade, mecanismos de controle e transparência para o Estado, nós vamos puxar o que nós já avançamos no mercado para um retrocesso. Eu queria comentar um pouco sobre transparência e acesso à informação, que me parece que é a questão central, né? A gente pode dizer que houve avanços importantes do ponto de vista da transparência e do acompanhamento dos processos de contratação da administração pública, de gestão pública, a transparência e o acesso à informação pública não podem ser entendidos simplesmente como disponibilização da informação. Vinícius deu aqui um exemplo, e se a gente entrar nos sites aí do governo do Estado, do governo municipal, de todos os municípios, nós vamos encontrar uma série de informações, mas que elas não estão nem acessíveis, nem compreensíveis, nem atualizadas e nem são customizáveis para o cidadão buscar as informações. E aí estou falando de cidadão empresa, cidadão, pessoas profissionais, etc. Então, a Lei de Acesso à Informação tem sido uma ferramenta absolutamente importante para se construir a transparência passiva. Ou seja, desde que nós não tenhamos essas absolutas inadequações dos decretos de sigilo. Bom, gente, nós temos que lembrar, né? Infelizmente, esse governo federal começou a sua gestão em 2019, tentando no Congresso Nacional ampliar o nível de autorização da declaração de sigilo sobre as informações públicas. A gente se lembra disso? Nós nos lembramos disso? Isso é gravíssimo. Quer dizer, você poder disseminar com vários níveis da gestão, e a Lei de Acesso à Informação é muito clara sobre quais são os níveis de decisão sobre se decretar sigilo, confidencialidade, segredo. Nós temos, por exemplo, nas histórias agora das investigações que envolvem a Covid, documentos que têm 100 anos de sigilo. Como é que é possível isso? Essa lógica de desconstruir a Lei de Acesso à Informação, da forma como a gente está tendo, e você mostrou aqui também com relação aos restos a pagar daquela declaração, daquela decisão. Portanto, a informação passiva, a transparência passiva, que é aquela que o cidadão pede, está sendo cada vez mais, apesar da Lei de Acesso à Informação colocar isso de uma maneira bastante tangível, está sendo cada vez mais dificultada. Agora, a transparência ativa, que é a publicação proativa dos dados, que é disso que o Carlos falou, é disso que o Vinícius falou, ela não está estabelecida de forma muito clara sobre a lei. E nós precisamos ter isso avançado. Regulamentar a Lei de Acesso à Informação num município ou num estado significa colocar uma lupa na regulamentação da transparência ativa como obrigação. É isso que faz com que os órgãos tenham que ser motivados e compelidos, né, a publicar as informações da forma atualizada, acessível e compreensível. Nós criamos, Alfredo, em 2016, um programa que se chama Cidade Transparente. O Ethos criou um programa que se chama Cidade Transparente. Criamos um conjunto de indicadores para avaliar exatamente a transparência ativa, passiva e os mecanismos de participação social dos municípios e dos estados brasileiros. Fizemos e temos lá um trabalho muito interessante
que quantificou, deu materialidade, deu tangibilidade a essa transparência. Hoje existem outras ferramentas bastante interessantes também. Mas, portanto, vou colocar uma lupa sobre o que é, numa regulamentação de uma lei de acesso à informação local ou regional, subnacional, sobre a transparência ativa. A lei de acesso à informação garante ao cidadão obter as informações públicas de qualquer instância, né? de qualquer órgão municipal, estadual ou federal. Algumas delas estão aí na internet, né? Que a gente não precisa solicitar, elas estão públicas, mas elas estão organizadas de uma forma inacessível, incompreensível e não customizável, né? Porque a gente tem que fazer. Há uma possibilidade de fazer isso de uma maneira diferente. E acho que essa é a qualificação de um governo aberto. Talvez encontrar esses gestores futuros, que você lembrou, Carlos, que são necessários, nós temos uma oportunidade agora. Nós teremos eleições no ano que vem. Talvez fosse importante a gente criar um compromisso com os candidatos às câmaras, ao Congresso, às assembleias legislativas e aos governos de Estado e ao governo federal, um compromisso de implementar, de fato, um governo aberto. E, de fato, construir mecanismos para que esse governo aberto tenha dados abertos e que sejam acessíveis. Os órgãos e entidades têm que disponibilizar nos seus espaços eletrônicos, ou seja, lá onde for que ele tiver que informar o cidadão, a estrutura organizacional daquele órgão, a atribuição do que ele é, a lista dos principais cargos e ocupantes, os endereços, telefones, acesso. Tem que apresentar os programas, projetos, obras, atividades. Nós estamos dizendo aqui isso de uma maneira muito clara, indicando quem são os responsáveis para que a gente possa atuar, agir, pressionar, questionar, consultar. Tem que estar claro quais são os repasses ou transferências dos recursos financeiros, e aí entram todos eles, inclusive, e de maneira estratégica, porque, como o Carlos já notou, né, as licitações e os restos a pagar são focos críticos de muito risco para a corrupção, né? Eu acho que isso está muito claro para todos nós. E a execução orçamentária e financeira detalhada significa poder acessar online, atualizada, como é que está sendo executado aqui, né? Até para saber preventivamente que vai virar um restos a pagar, né? Que é do Estado, não é do governo. Portanto, é da sociedade. A sociedade precisa ter a responsabilidade de cobrar isso. As licitações, os contratos, as notas de empenho, ou seja, tudo que tiver ali relacionado com isso, a remuneração recebida pelos servidores e empregados públicos, isso tem que estar num governo aberto, transparente, claro, e fazer aquilo que seja um pouco inteligente, né? Nós falamos que tem inteligência artificial aí disponível para a gente poder usar em mecanismos. Quando um cidadão faz uma pergunta via lei de acesso à informação, e se essa pergunta é feita por vários, isso se transforma nas perguntas mais frequentes da sociedade, que é a obrigação do gestor público colocar à disposição de forma ativa, para que outro não precise perguntar, né? Portanto, e saber quem é que, naquele órgão, naquela instituição, é a autoridade que monitora, que é responsável pela lei de acesso à informação. Eu acredito que seja essa uma das questões mais importantes e centrais para a gente poder, não vamos resolver, mas dar passos importantes na capacidade da sociedade de exercer controle social, porque nós temos que ter controle social. E aí algumas ideias que eu acho que podem aqui, devem ser distribuídas, e quero compartilhar essas ideias que me parecem importantes. Primeiro, uma pergunta. Os conselhos de políticas públicas de saúde, educação, transporte, segurança, assistência social, têm como objetivo também olhar para essas questões? Tem capacidade técnica? Tem esforço nessa direção? Me parece importante.
Seria necessário construir um conselho específico, local, da gestão pública pela transparência e pela integridade? Me parece que sim. Isso pode fazer sentido. O Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, que é presidido pela CGU, é uma referência que poderia existir em todas as instâncias federativas. Por que não temos um Conselho Municipal de Transparência Pública do Rio de Janeiro? Por que não temos um Conselho Estadual de Transparência Pública e Combate à Corrupção, com participação dos interessados na agenda? Setor empresarial, sociedade civil, entidades profissionais e o próprio governo. Esse é um caminho que me parece importante a gente olhar, né? Construir esses mecanismos de gestão participativa. No que diz respeito ao controle social, existem experiências muito interessantes de acompanhamento dos gastos públicos que podem e devem ser apoiadas e estimuladas, como, por exemplo, a rede do Observatório Social do Brasil, a experiência desde 2005 da Contas Abertas, que eu acho que faz um acompanhamento sistemático da execução orçamentária e pode trazer, viu, Vinícius, um olhar específico sobre os restos a pagar, né? Especialmente dizendo no final do ano e anunciando, olha, o senhor tem restos a pagar o ano que vem e são esses aqui e tem uma ordem para acontecer. Imaginamos nós o que significa ser um compliance officer de uma organização empresarial que não respeita a ordem dos pagamentos que aquela empresa tem que fazer. O que faria esse responsável pelo compliance da empresa? Teria que abrir um procedimento interno, por que não? Né? Então, eu acredito que se a gente tem hoje um avanço significativo, e aqui dá uma encaminhada, um avanço significativo do ponto de vista regulatório, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a criação, já existem, de controladorias locais, né? Acho que é importante a gente buscar a regulamentação desse processo. Existe a legislação, mas muitas vezes não temos a regulamentação. Se nós tivéssemos uma regulamentação da transparência ativa, e eu vou usar o exemplo que está aí, como você disse, tem um disclaimer, né? Nós não estamos julgando aqui nem o governo do Estado do Rio de Janeiro, nem a Prefeitura do Rio de Janeiro. Claramente colocado com relação à transparência ativa dos restos a pagar, porque eles são críticos. Eles são um fator crítico que pode induzir, pode provocar uma situação de risco para a prática, né, da corrupção. Nós teríamos uma solução, pelo menos de exigibilidade, junto ao Ministério Público, junto ao Judiciário, e não ter essa discussão que parece que está colocada, de que o Ministério Público, muitas vezes, e o próprio Judiciário entendem que essa decisão, né, de postergar, de não dar transparência, é legítima por parte do poder público, do governo, do executivo, né? Me parece que se apoiam na não existência de uma definição. Por fim, acho que a gente tem aqui a AERJ, Etos, a gente tem o IBC, nós temos as empresas, nós temos que buscar apoiar organizações locais de cidadania e de controle social. É necessário apoiá-los e, se necessário, for criar organizações dessa direção. Criar organizações da direção do controle social e da transparência pública. Então, eu queria deixar aqui a contribuição do Etos na disposição de poder ajudar nesse caminho. Eu recomendo bastante uma conversa mais franca, mais aberta e mais próxima com a tecnologia que Contas Abertas criou para acompanhar a execução orçamentária do governo federal e trazer isso para o nível local. Eu acho que a ERJ podia ter essa perspectiva e, ao mesmo tempo, buscar o Observatório Social do Brasil, que tem uma rede muito forte, muito importante também de acompanhamento do orçamento público e da execução orçamentária. Acho que a gente tem que buscar esses aliados e essas parcerias. Perfeito, doutor Caio Magre.
Presidente Caio Magri. Perfeito. Fiquei aqui, sempre ouvir o senhor falar, para nós é um deleite, o conhecimento e a capacidade de articular e de passar de forma clara e objetiva um recado que tem um conteúdo muito denso e muito profundo. Então, eu acho que para a gente é uma honra poder contar aqui com essa sua visão e com esse compartilhamento de informação e de experiência. Eu vou destacar aqui alguns pontos que você falou também, que eu acho que é sensacional. Bem, primeiro, que você trouxe aí algumas propostas objetivas, né? Essa questão do observatório, da contas abertas também, a gente trazer isso daí, eu acho que fica aí para o presidente Alfredo e para o time da ERJ, para a gente, de mão dadas aí com o Etos e com o IBC, tentar caminhar nessa pauta mais objetiva, né? Outra pauta mais objetiva também que eu proponho aqui é a gente utilizar mais o legislativo. O legislativo, você tem comissões de orçamento, as comissões de orçamento e legislativo, a função primordial dele dentro dos sistemas de freios e contrapesos que a gente tem é realmente poder monitorar, acompanhar, né, e inclusive diligenciar as contas públicas e a execução orçamentária. Isso é um dos princípios fundamentais do nosso legislativo, e eu acho que a gente tem utilizado pouco essa possibilidade que a nossa Constituição nos permitiu. Então, acho que a gente deveria tentar utilizar mais do nosso legislativo nisso daí. Por quê? Porque outro destaque também que eu acho que conversa com isso é que você colocou os órgãos auditores, internos ou externos, né, e de controle, a função deles é monitorar o cumprimento das leis e dos contratos por ambas as partes, e não somente por parte do contratado, do particular. Quer dizer, ele tem que ali estar olhando esse cumprimento como um todo. As cortes de contas, os tribunais de contas, é uma visão muito obtusa, muito limitada dos órgãos auditores internos, externos e de controle, dos organismos de controle, achar que ser complacente ou ser flexível com descumprimentos legais por parte do poder público, que isso gera uma economia ao erário ou uma economia para a sociedade, né, como um todo. Muito pelo contrário, isso gera um enorme dano ao erário, direto e indireto, que isso gera uma seleção adversa de fornecedores, aumenta o custo de transação do Estado. Quer dizer, isso daí a gente tem que mudar essa visão dos órgãos de controle e também do próprio Poder Judiciário, como você pontuou muito bem, Caio, vou chamar de Caio. Como você pontuou muito bem, Caio, a gente tem que mudar também essa visão do Judiciário, que acaba não se posicionando preventivamente. Você vê lá em 2016, a ERJ entrou com uma ação sobre restos a pagar, pedindo transparência, o Judiciário indeferiu, né? E aí, assim como a gente tem vários casos de empresas que entram com ações pedindo obediência à ordem cronológica. Isso é basicamente cumpra-se a lei. Por favor, Judiciário, cumpra-se a lei aqui no meu contrato, e a gente tem um percentual enorme, infelizmente, de pedidos indeferidos. Então, assim, o Judiciário precisa também entender que ele tem que adotar uma postura preventiva, né? Que enderece, e eu acho que isso é uma crítica que a gente tem que fazer para o sistema como um todo de freios e contrapesos que a gente tem, que a gente precisa, tá bom, a gente viu as consequências disso tudo. Agora, quais as medidas que a gente está tomando para endereçar as causas, né? Para mitigar as causas? Eu acho que esse é o grande recado. Por quê? Porque a gente tem, e aí essa questão que você falou também, entre políticas de Estado e políticas de governo, a gente não pode ter leis de Estado e leis de governo. Quer dizer, essa lei para esse governo não se aplica, né? Por quê? Porque, de repente, esse governo está em crise, está em calamidade financeira, ou esse governo ele tem uma boa intenção. A gente já viu os efeitos nefastos que causam a gente ser permissivo, a sociedade como um todo ser permissivo à transgressão legal em prol de supostamente um bem maior, né? A gente já viu
quais foram esses efeitos nefastos, e a gente não pode permitir isso. A gente tem que ter, primeiro, no Brasil, eu ouvi de um advogado uma vez que tem leis que não pegam, né? Então, não pode ter leis que não pegam. Os nossos sistemas têm que funcionar para fazer com que as leis sejam cumpridas, né? E a gente também, então, assim, em relação a isso, também eu já ia apagar, que é muito interessante aqui para descontrair um pouco. Uma vez eu ouvi de um prefeito do interior a seguinte pérola, né? Falou: Vinícius, deixa eu te explicar uma coisa. Dívida dos outros a gente não paga, e dívida nossa a gente deixa para os outros. Então é aquela questão do matuto, né? Então existe o princípio da continuidade administrativa, né? Outro dia eu fui em um determinado órgão da prefeitura e ouvi isso. Não, mas isso daqui é dívida do outro governo. Falei, vamos fazer o seguinte, então. Primeiro, a gente tem o princípio da continuidade administrativa, que é o que garante. A gente contrata com o Estado, a gente não contrata com o governo. Assim como vocês contratam com a dimensional, com as empresas. Você não contrata com as pessoas. Imagina, amanhã eu saio da empresa e, não. Aí vai chegar o outro diretor e vai falar, não, olha só, mas esse contrato foi assinado pelo Vinícius. Eu não concordo com isso daqui, eu não vou cumprir essa determinada cláusula. Isso não existe, né? Mas, bem, eu ainda respondi, eu falei, então tá bom, vamos fazer o seguinte. Então, você não paga da gestão anterior, mas paga a de vocês, da gestão anterior de vocês, que a gestão de agora não pagou. Então, pronto, é a mesma gestão, é de vocês, só teve o Interreg, você paga a sua, não precisa pagar a dos outros. Quer dizer, então, não tive resposta para essa provocação, e eu acho que essa questão da continuidade administrativa, das políticas de Estado e não de governo, e da fiscalização de cumprimento da lei é muito importante. Então, assim, eu acho que o recado que fica aqui no final das contas é, primeiro, a transparência é fundamental. Eu acho que a informação precisa de fácil acesso, de compreensão. É o caminho mais adequado e mais rápido para a gente alcançar o objetivo da integridade pública que todos desejamos, né? Eu acho que isso torna a sociedade fiscal das ações governamentais e acaba descortinando a real origem de diversos problemas e a condição de contorno real, né, verdadeira das contratações públicas, né? E possibilita a cobrança de medidas que enderecem as causas reais dos problemas e não simplesmente que punam as suas consequências, que é o que a gente tem visto bastante. Então, eu acho que nisso daí você falou, Caio, sobre a questão da integridade, né, como um todo, que o cumprimento das normas, das leis, dos contratos, a gente passou pela pandemia da Covid. E a pandemia acabou sendo um salvo-conduto. As empresas tentaram tornar a pandemia um salvo-conduto para descumprir contratos, né? E qual foi a nossa postura? Nossa postura foi o seguinte, olha só, tudo o que está já executado e contraído de despesa dentro da minha empresa até hoje, até o início da pandemia, vai ser pago conforme já está estabelecido no contrato. Agora, daqui para frente, sim, a gente pode renegociar valores, podemos renegociar condições, mas de serviços não prestados e materiais não fornecidos. Agora, aquilo que já foi prestado, e aí que você falou, Caio, a gente tem que dar o exemplo. E a integridade tem que ser vista na empresa como um todo, e não, só ser parcial, né? O que beneficia a empresa, você pode transgredir da integridade, o que não beneficia, você tem que ser íntegro. Então, acho que a gente tem que ter bom senso, né? E consenso nesse momento, consenso de opiniões, e eu acho que isso é bastante importante. No mais, eu quero agradecer aí bastante a presença de todos vocês. Eu acho que a ERJ ela é referência nacional entre as associações, acho que do seu segmento, no tema integridade. Eu acho que esse debate, essa palestra só reforça esse posicionamento. E eu acho que a gente está falando de um tema muito importante que eu acho que é preciso, como representante da sociedade civil organizada, cobrar dos nossos governantes esse cumprimento das leis, dos contratos e a promoção da segurança jurídica, né, para poder propiciar responsabilidade fiscal, social e moral, né, de forma a manter os empregos existentes e gerar novos empregos e acelerar a retomada econômica de maneira sustentável, que eu acho que é o que todos nós desejamos. Então,
Eu vou abrir, eu acho que para as palavras finais aí, se alguém quiser falar, doutor Caio, doutor Lucione, quer dar alguma palavra final, e depois eu vou agradeço ao presidente novamente e vou transferir a palavra ao presidente para encerrar aí a nosso webinar. Então, doutor Lucione, alguma palavra final, alguma consideração? Eu quero novamente agradecer aí o convite, agradecer ao doutor Alfredo, agradecer seu convite e dizer que essa iniciativa é uma iniciativa que realmente faz a diferença e é de pouco em pouco que nós conseguimos alcançar um objetivo maior. Eu creio que se todos os setores, não só o setor de construção, como o setor médico e outros setores, tomassem essa iniciativa, de alguma forma, isso vai acabar mostrando aos gestores públicos que eles também precisam aderir a essa cultura de integridade, de compliance tão importante para que o próprio país possa se desenvolver melhor, a nossa economia e tudo mais. Então, eu agradeço a todos, doutor Alfredo, você, Vinícius, e ao presidente do Instituto Ethos, para, quem sabe, fazermos uma outra futuramente, já num outro momento, em outro cenário melhor, assim nós esperamos, né? Perfeito, doutor Carlos, muito obrigado aí. E eu acho que é isso, acho que a gente tem que pensar que as pequenas atitudes, as pequenas ações podem gerar grandes impactos, né? Eu acho que esse portal que nós fizemos acabou sendo capa da revista O Empreiteiro, e eu tenho certeza que impactou e está impactando positivamente de alguma forma, né? Então, eu acho que eu li outro dia um meme também aí para descontrair um pouco, que é o seguinte: quem acha que um homem só não pode mudar o mundo, nunca conheceu alguém que comeu um morcego cru. Então... É verdade. Quem está te mandando, Vinícius, um abraço aqui, que está ao meu lado acompanhando aqui a nossa webinar, é o Marcos Heringer, Peritos Judiciais. Opa, manda um grande abraço para ele aí. Porra, é um grande colega, também uma referência nas experiências de engenharia. Bem, doutor Caio, olha, finalizar, eu só queria, se a nossa tentativa, né, Carlos, nossa tentativa junto com a ERJ de sermos amicus curiae nessa ação justa, correta, ética, não deu certo, vamos pensar um pouco o que a gente pode fazer juntos, né? Eu acho que outras coisas que possamos fazer juntos. Com certeza. Eu vou pegar, inclusive, seu contato com o Vinícius, para nós mantermos uma sinergia. Vou deixar aqui no chat os meus contatos. Perfeito. Doutor Alfredo, a palavra é sua aí, acho que para encerrar esse debate, e obrigado aí mais uma vez pela confiança. E desculpa por ter ultrapassado aí um pouco o horário. Foi ótimo, meu caro. Ok, eu agradeço a todos vocês aí pela presença. Acho que isso foi muito explicativo. A minha explicou muita coisa. Essa diferença entre governo e Estado é uma coisa muito, muito complicada, né? O governante, ele não enxerga o Estado, né? Nossos governantes enxergam o governo deles. Então, se ele pode judicializar, por exemplo, uma dívida, ele sabe que ele não vai pagar essa dívida, porque ele já terá governado, terá talvez tido outro mandato, enfim. E quando essa dívida vier a ser paga com juros, com correção, enfim, com multas, etc., etc., já não vai mais ser ele que vai pagar, mas a sociedade vai pagar por isso, e vai pagar caro, né? Então, eu acho que isso ficou bastante bem explicado aqui na conversa, certo? E ficou claro que nós precisamos manter essa conversa, talvez até criando um grupo de trabalho voltado para esse assunto, né? Inicialmente formado por nós e a gente abrindo espaço para adesões, né? Para nós ficarmos cada vez mais fortes nessas posições que a gente toma. É isso, agradeço muito a vocês e vamos ver o Flamengo jogar hoje. Perfeito, presidente. Obrigado. Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Boa noite. Pessoal. Boa noite. Obrigado. Estamos Tá. juntos aí nesse grupo. Se tiver. Estamos contando com isso. Caio e Luciano, estamos contando com isso. Olha, eu acho que dá para contar também com o Ibrick. O Laurito está aí, a gente pode trazer o Ibrick. O Laurito está aí. O Laurito está aí, Alfredo. Tá. Então, eu vou fazer essa proposição. Grande abraço. Esse grupo. Um abraço a todos. E só uma questão para finalizar, Caio, que a gente não abordou, que assim, essa crise dos restos a pagar de hoje vai ser o problema do precatório de amanhã. Amanhã vai chegar um meteoro. De onde vem esse meteoro, desse monte de precatório que o Estado tem que pagar? Na verdade, esse resto a pagar com juros, correção monetária e mais honorários de sucumbência e custas processuais que vão triplicar, quadruplicar ou quintuplicar esse valor. Então, acho que a gente tem que tratar da causa e não ficar tentando corrigir o problema. Acho que o precatório é mais um bom exemplo disso daí, a tal da crise do meteoro dos precatórios. Tá? A sociedade certamente vai pagar. Com juros e correção monetária. Bom jogo, viu, Alfredo? Bom jogo para vocês. Valeu, grande abraço, cara. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.